Mais um ex-protestante e intelectual, senhor Tiago Albano, estudante de filosofia, tem canal de filosofia e dá o relato de sua conversão ao catolicismo. Por que sou católico? Motivos que me fizeram aceitar o catolicismo. É interessante que o cardeal Newman, que era anglicano e se converteu ao catolicismo, ele vai dizer que a mudança mais perfeita que pode acontecer na vida de alguém é chegar ao catolicismo. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Viver é mudar, e ser perfeito é ter mudado muitas vezes. E a mudança que conduz ao catolicismo é a mais perfeita de todas. Então, diante dessa fala do cardeal Newman, nós vamos adentrar ao testemunho desse jovem. Eu separei aqui falas dele interessantíssimas. Não saia daí, catequese, mais um testemunho e participe desse vídeo aí até o final. Muito interessante. Pega eles, Nossa Senhora. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco, né? Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tudo isso é muito importante. No decorrer desse vídeo, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante, tá bom? Para que nós possamos saber a sua opinião. Faça uma doação de qualquer valor para o nosso canal, isso é muito importante, porque nós precisamos da sua ajuda para gravar de segunda a sexta. E caso você queira fazer uma doação e enviar uma mensagem junto, use o LivePix. Tá aí o endereço na tela, faça a sua doação, tá bom? Se preferir, pode até utilizar aí o QR Code, né? Que tá aí na tela também, tá? Bom, esse tipo de relato aqui mexe muito com muitas pessoas que estão se aproximando do catolicismo. Talvez você aqui, já deixa um comentário, você tem se aproximado do catolicismo, estudado o catolicismo nesse canal aqui? Testemunhos como esse podem te ajudar e é por isso que eu trouxe aqui. Vamos ouvir aqui o Tiago Albano, literalmente, né? Pode parecer redundante, mas vamos começar do início aqui. Vamos ver aqui o áudio dele, o vídeo. Por que me tornei católico? E quais foram os motivos que me fizeram entrar pela fé católica? Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Thiago, sou estudante de filosofia, faço licenciatura em filosofia. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a minha conversão. Por que eu sou católico? Quais os motivos que me fizeram virar católico, né? Bom, de início, nessa minha caminhada no cristianismo, eu não comecei na igreja católica, né? A minha família é evangélica. Então aí, ó, mais um padrão, né? É intelectual e é de família protestante. Nós temos visto, inclusive, muitos filhos de pastores dando o seu relato, tá? E em breve nós vamos voltar com os testemunhos aqui ao vivo no nosso canal. Mas esse aqui eu achei tão interessante que eu já quis trazer. Vamos ouvir aqui. Comecei no meio evangélico. Eu me converti no meio evangélico pentecostal, uma das igrejas que tem perto aqui da minha casa, no meu bairro. Acabei indo, fui convidado por um primo meu para conhecer a fé, acabei indo, acabei gostando e acabei me convertendo, sendo batizado na igreja evangélica, né? Então, ali eu comecei minha vida de estudos no sentido da Bíblia, de teologia, comecei a dar os primeiros passos, comecei a criar gosto, né, por estudar teologia, por estudar a Bíblia. Então notem, o estudioso da Bíblia, né? Porque senão pode ter pessoas aqui dizendo, mas se converteu ao catolicismo porque não leu a Bíblia. Vocês acabaram de ouvir ele dizendo. Estudante da Bíblia, da teologia lá, obviamente na igreja pentecostal. E diga-se de passagem, os pentecostais são aqueles que geram mais ataques hoje à fé católica. Tá? Diariamente nós temos aqui do viés pentecostal, infelizmente, pessoas gravando. Teve um pastor aí recentemente que gravou vários vídeos nas redes de vídeos curtos, né, atacando a fé católica. Vamos lá, vamos ouvir aqui. E por começar a orar e buscar a Deus, né? Então o meu primeiro contato com a fé foi nesse momento. Eu tinha ali meus 15 anos de idade, então eu me converti bem cedo à fé. E isso me ajudou muito, né? Porque eu acabei já direcionando a minha vida já para uma moral cristã, logo bem de pronto, assim, cedo. Uma moral cristã, buscar uma vida mais elevada moralmente. Isso é interessante, né? Porque isso nós devemos reconhecer. Mesmo que a pessoa comece no protestantismo, se ela foca só no estudo bíblico e teológico e não foca em ficar gerando ataque a outras religiões, porque isso é perda de tempo, mas se ela estuda, já é um primeiro passo. É como aquela frase do cardeal Newman que nós colocamos no início aí do vídeo, né? A pessoa vai mudando muitas vezes
Mas a mudança perfeita, conforme o cardeal Newman, vai ser chegar ao catolicismo, porque essa é a mudança mais perfeita de todas, conforme ele mesmo disse, né? No entanto, o início, o começo de uma conversão se dá muitas vezes indo para o protestantismo mesmo até chegar à luz da verdade da Igreja Católica. Da fé, de busca de Deus, e foi algo muito bom para mim, me ajudou bastante, né, a ter essa disciplina. Então aqui, agora eu quero pegar alguns pontos que eu separei. O primeiro, se eu não me engano, está em 2:28, né? 2:28, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. 2:28. Cadê? Aqui. Quando tu é evangélico protestante e tu acredita que a igreja se corrompeu logo cedo, e tu acredita que tudo que a igreja católica fazia são inovações posteriores aos primeiros séculos, e como tu pega e começa a ler a patrística, e tu vê práticas da igreja católica na patrística, isso acaba te causando uma crise muito grande, né? Então, eu comecei a estranhar muito. Aqui é interessante esse trecho, né? Então vejo que pelo estudo da patrística, né? Esse aqui também é um relato do professor Eduardo Faria. Já vou voltar no vídeo dele, tá? Só para aparecer um pouquinho aqui para vocês aqui. E é um padrão partilhado aí, inclusive, pelo professor Eduardo Faria, no seu relato, de que o estudo da patrística, né? Quantos testemunhos, se você digitar no YouTube, a patrística me tornou católico, a Bíblia me tornou católico, mas muitos vão dizer da patrística, né? Quanto a patrística colaborou, justamente porque nós vamos observar os pais da igreja se portando como católicos. Não tem base, foi muito engraçado esses dias. Num grupo de debates foi proposto lá, os pais da igreja se portavam como católicos ou como protestantes. Os protestantes foram os primeiros a levantar a mão e dizer assim, olha, esse tema aí tá furado, porque os pais da igreja não eram protestantes. Eles mesmos reconhecem. E tá vendo aqui, o senhor Tiago Albano está acabando de afirmar que a patrística foi crucial, o estudo da patrística foi crucial para que ele se aproximasse de forma consciente e convencido da verdade dos pais da igreja, da tradição apostólica, fazer a sua profissão, então, a fé católica, né, a sua conversão. Então ele mesmo está falando sobre isso aqui. Vamos ouvir mais um pouquinho sobre essa questão da patrística aqui? Que eu via as práticas das rezas para aqueles nossos entes que já estão mortos, né? Comecei a ver a questão de relíquias, a questão da intercessão dos santos, tu rezar para aqueles que estão no purgatório, a intercessão de Nossa Senhora. Tá vendo quando há a honestidade intelectual? Então ele viu na patrística as práticas católicas. O cânon católico de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, que fala da oração pelos mortos. Ele viu o fato que São Policarpo, né, que andava com o discípulo João, teve os seus restos mortais venerados pelos fiéis depois de sua morte, a questão das relíquias. Ele viu a intercessão dos santos. Santo Agostinho, por exemplo, vai dizer que era devoto de Santo Estevão. Basta ler o sermão de 319 e 320. Nunca vi um protestante refutar esses dois sermões de Santo Agostinho, que abonam a intercessão dos santos. Ele disse que recebeu muitos milagres pela intercessão de Santo Estevão. Então, assim, quando tem a honestidade aqui, as coisas funcionam bem, não é mesmo? Tem um outro ponto aqui que é no 4 minutos aqui. Entendeu, né? Quando eu comecei a ler as confissões de Santo Agostinho, eu me encantava como Santo Agostinho amava a Igreja Católica e falava muito da Igreja Católica e obedecia à Igreja Católica, era submisso à Igreja Católica. Então, Santo Agostinho fala aos maniqueus que ele só acredita nos evangelhos porque foi a Igreja Católica que disse a ele, né, que os evangelhos eram uma palavra de Deus. Então, olha que interessante, um outro pai da igreja aqui mexeu com o nosso irmão aí, né? Santo Agostinho de Hipona. E sim, Santo Agostinho disse isso quando ele vai escrever aos maniqueístas ou aos maniqueus, que é esta frase conhecida de Santo Agostinho: eu não creria no evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Então, veja que interessante, né? Santo Agostinho, ele, ao escrever aos maniqueus, eu acho que a referência da imagem até ficou errada, mas é uma carta aos maniqueus, ele vai dizer essa frase, né? É interessante demais. E o jovem aqui tem, né, essa certeza em Santo Agostinho, né, que alguma coisa ali estava errada na fé do Tiago, né?
E aí ele resolve fazer essa mudança. Mas tem um outro ponto aqui, que é o 4:46, que eu achei muito interessante. Vamos ouvir aqui, ó. Falou, me indicou, que era o Cardeal Newman. Que o Cardeal Newman, ele era anglicano, e os anglicanos têm muito aquela questão de buscar algo da tradição católica, né, porque eles romperam com a Igreja Católica ali, com o Henrique VIII, e ele começou a estudar a história da igreja para reformar a igreja anglicana e acabou se tornando católico, né? Então eu achei muito parecido a história dele com a minha, no sentido de estar buscando ali, e eu fiquei interessado em ler o livro dele, que é a História do Desenvolvimento da Doutrina Cristã. Então agora, veja, outro católico que o ajudou a se tornar católico. E com a história parecida, porque, como ele acabou de dizer, Cardeal Newman era anglicano e se converte ao catolicismo e morre como católico. Né? Ele morre como bispo católico, como alguém dedicado em defender a fé católica. E aqui o jovem começou a ler um livro do Cardeal Newman. Do Cardeal Newman, né? E eu lembro quando abri aquele livro, uma das primeiras coisas que o Cardeal Newman fala naquele livro é que quem estuda a história da igreja deixa de ser protestante, né? Então, estudar a história da igreja é deixar de ser protestante. Então, foi algo muito forte, foi um choque logo de cara, assim, quando... Olha que interessante. Quem estuda história da igreja deixa de ser protestante. Aconteceu com o Cardeal Newman, aconteceu com o professor Eduardo Faria, aconteceu com o Dr. Scott Hahn e aconteceu com mais esse novo aqui, intelectual, o nosso amigo Tiago Albano. Vocês conseguem então ver esse padrão aí? Que interessante. Mas eu separei aqui mais um outro ponto que eu quero comentar com vocês. Vamos ouvir aqui. Tudo me não sustentava mais, porque eu precisava de... Como a Igreja Católica, ela instituiu a Bíblia, no sentido de compilar a Bíblia, o cânon bíblico, mas eu rejeitava que a Igreja Católica era infalível, então eu acabava me deixando no beco sem saída, porque então o cânon bíblico não era infalível. E se o cânon bíblico não é infalível, porque a Igreja não é infalível, e foi a Igreja que definiu o cânon, logo, então as escrituras ali, o cânon dela não é seguro. Então a gente acaba tendo uma crise muito grande nisso. Olha que interessante o raciocínio dele. Se é a Igreja Católica que definiu o cânon, certo? E isso nenhum protestante, por mais desonesto que seja, vai negar. É a Igreja Católica que definiu o cânon. Lutero recebe em suas mãos uma Bíblia definida pela Igreja Católica. Então o que ele acabou de dizer, você entendeu? Se a Igreja Católica não é infalível, se ela não é infalível, então pode ser aí que o cânon esteja errado. Os protestantes vão ter que aceitar que o cânon pode estar errado. E aceitando que o cânon pode estar errado, o conceito de sola escritura cai. Então, a priori, o que eles têm que aceitar de primeiro momento? Que a igreja é infalível. E aceitando que a igreja é infalível, não existe mais um motivo para que você não faça a livre adesão à fé nesta igreja. E aí você se torna católico. Que interessante, né? Que reflexão maravilhosa quando nós vemos um jovem, né, fazendo o estudo sincero da fé. E tem um outro ponto que eu separei aqui, o 8:31. E é o último, mas é muito interessante isso aqui. Gente, vamos ver aqui juntos? Olha aí para você ver, ó. Eu comecei então a estudar o Catecismo da Igreja Católica. Esse aqui, o meu é todo marcado. Eu estudei muito ele, né, quando eu estava nesses passos da conversão. E foi algo muito importante para mim, toda essa base da Igreja Católica, toda essa base do Catecismo. Me deu uma base muito forte católica sobre os dogmas, sobre como é a doutrina social da igreja, como funcionam os dogmas, o magistério, e toda essa questão de sair dessa visão do sola escritura, só a minha interpretação das Sagradas Escrituras e ficar debaixo do magistério, aceitar as interpretações do magistério, ser obediente ao magistério. E isso foi uma caminhada assim que me edificou bastante. Então eu perdi muitos amigos nessa caminhada, né? Geralmente, como eu virei católico, o pessoal no meu evangelho, que era realmente quase todos meus amigos, acabaram me deixando de lado. Foi algo que aconteceu, foi necessário, mas agradeço a Deus pela essa graça de me mostrar a verdade, me mostrar realmente a verdadeira igreja, que é a Igreja Católica, a verdadeira religião, né? Gente, que testemunho maravilhoso. Aqui já basta, então, ele fala desse ápice da conversão ao catolicismo, que é
estudar o magistério da igreja, justamente. No parágrafo número 80 vai dizer que há uma relação compenetrada da Sagrada Escritura com a Sagrada Tradição e que isso é guardado pelo magistério da igreja. Louvado seja Deus pelo passo que o Tiago Albano deu, né? Pela sua humildade. É tão bom ouvir ele que dá vontade de deixar o vídeo rodando todo aqui, mas não é o intuito. Inclusive, vou entrar em contato com o Tiago, quem sabe ele não vem no nosso canal também para a gente conversar um pouquinho. Podemos talvez criar ali um tema voltado aos pais da igreja, para ele falar o que ele estudou, embora ele citou aqui, né, Santo Agostinho, citou também outros teólogos importantes como o cardeal Newman, e citou agora aqui essa questão do catecismo da Igreja Católica, né? Como é bom, né? Saber que as pessoas querem estudar o catolicismo e querem se aprofundar. E se você quer estudar o catolicismo, está aí na tela uma oportunidade, é como se fosse podemos dizer, não posso dizer o nome da rede de streams aqui, mas é um aplicativo onde você vai assistir conteúdos católicos, o JVM Play. Eu quero rodar aqui um vídeo para você. Fica aí que tem uma novidade no final do vídeo, tá? Não saia daí. Você já tentou encontrar conteúdo 100% católico na internet e se decepcionou com vídeos rasos, heresias escondidas ou até mesmo doutrina distorcida? Já cansou de procurar algo confiável para ensinar seus filhos sobre Deus, Maria e os santos e só encontrou conteúdos confusos ou até perigosos? Você não está sozinho. A fé católica está sendo atacada e muitos católicos não sabem como responder. É por isso que nasceu a JVM Play, a plataforma 100% católica feita por quem ama a igreja para quem quer defendê-la com coragem. Aqui você encontra cursos de apologética, mariologia e doutrina, animações e músicas para evangelizar as crianças, inteligência artificial para tirar dúvidas e estudar, modo game para aprender brincando, séries católicas e conteúdos novos toda semana. Com a JVM Play você aprende, se fortalece, se diverte e tem a certeza, aqui é católico de verdade. Assine hoje mesmo. Planos a partir de R$ 32,00 por mês no plano anual. Conteúdo fiel, profundo e acessível para quem ama a fé católica e quer vivê-la com firmeza. Aqui você aprende a fé e nunca mais fica sem resposta. Então, muito bem, qual é o bônus desse vídeo? Eu consegui encontrar as redes do Sr. Tiago Albano. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, sobretudo o canal do YouTube dele e o Instagram. Certamente ele vai começar a postar muitas questões sobre o catolicismo lá também. E essa é uma grande dica que eu dou para você. Me acompanhe nas redes de vídeos curtos, tá? Em todas elas, certamente, você vai encontrar aí o nosso perfil. Você então gostou desse conteúdo? Curta, comente, compartilhe com outras pessoas. E já me siga em todas as redes para mais conteúdos como esse, tá bom? Eu vou pedir então agora a benção para você. E nesse vídeo especial aqui do YouTube, curta, verifique a sua inscrição nesse canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Benedictio Deo, Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, pega eles, Nossa Senhora. Que bênção, hein?